Olá, tudo bem? Como você está? Seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa segunda aula do curso Libras e Cultura Surda, curso de extensão promovido por mim em parceria com a Uninter. Um curso para a gente conhecer a língua de sinais e a cultura surda, e hoje com uma temática bem interessante, bem divertida, uma temática que vai auxiliar vocês nos estudos, tanto durante o curso quanto depois do curso. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os artefatos e os produtos culturais que estão relacionados à cultura surda, e são artefatos, produtos culturais, materiais de aprendizagem, enfim, várias ferramentas que são digitais e que são produzidas por pessoas surdas. Então é uma oportunidade bem legal da gente conhecer, da gente divulgar, da gente aprender junto com essas pessoas surdas que estão produzindo cultura de diferentes formas, né, através de diferentes ferramentas, através de diferentes estratégias, certo? É um prazer estar aqui com vocês novamente. Eu agradeço bastante a inscrição de vocês, a divulgação, enfim, todos que colaboraram para que este momento pudesse acontecer. E eu fico bastante contente com a participação de cada um e de cada uma. Aguardo vocês nos comentários para poder fazer o registro da presença e depois gerar a certificação para aqueles que têm interesse, para aquelas que têm interesse, pois é uma forma da gente também trocar formas de conhecimento, trocar saberes, trocar conhecimentos e aprendizagens nos comentários. E também aguardo vocês nos interagindo, trocando, conversando conosco nas próximas aulas e também na nossa aula de encerramento, certo? Então é um prazer novamente estar aqui com vocês e vamos falar um pouco dos produtos culturais, então desses artefatos culturais que estão bastante relacionados, estão profundamente ligados com aquilo que a gente compreende como cultura surda. A gente já estudou um pouco sobre os movimentos surdos, de como as pessoas surdas iniciaram de maneira mais enfática a produzir sentidos dentro do campo, né, político que a gente tem, do campo das relações humanas e sociais, né, em sociedade. E a gente começa também a conhecer um pouco das ferramentas que essas pessoas surdas vão se apropriando, né, dessas ferramentas que as pessoas surdas vão criando também. Eu vou só verificar se a gente está com o som ok. Acredito que sim. Estamos sim. Vamos, vamos lá. Isso aí, então, gente. Vamos lá, vamos conhecer mais sobre esses artefatos culturais, sobre esses produtos culturais que são produzidos por pessoas surdas, que são mediados por pessoas surdas e que são, de fato, muito interessantes, muito legal da gente seguir, da gente acompanhar, para a gente estar ligado, ligada na interação, né, com as pessoas surdas. Afinal, esse é um dos propósitos para o qual este curso serve, né, não somente para o nosso conhecimento pessoal, particular e individual, mas para que a gente possa poder partilhar esse saber nas relações, né? Justamente no nosso ser e fazer. Então aqui tem uma série de materiais, né, de artefatos e produtos culturais que eu separei, fiz uma curadoria, fiz uma seleção, e eles vão estar listados na descrição desse vídeo, então os links disponíveis vão estar na descrição do vídeo para vocês acessarem, e funciona como um repositório, né? Vocês, ou seja, vocês podem vir buscar esse material no outro momento, vocês podem olhar alguns agora, eu também vou apresentar alguns dos materiais nesse momento, mas é uma forma de vocês terem o material já guardado, registrado e separado para vocês ter para consultas futuras, para uma necessidade, para mostrar para alguém.
Enfim, você já tem esse material todo separado para facilitar o acesso agora e para facilitar também o acesso depois. O primeiro material que eu gostaria de apresentar é um material de aprendizagem, que é um mini dicionário que foi criado pela FADERGS, que é uma instituição aqui do Rio Grande do Sul, né? A Fundação de Articulação e Desenvolvimento de Políticas para Pessoas com Deficiência e Altas Habilidades no Rio Grande do Sul. Então, é a sigla da FADERGS. E esse é um dicionário bem legal, bem interessante, para a gente até começar a conversa, porque ele traz, além de trazer, né, a língua de sinais como seu primórdio, né, como seu objetivo, trazer língua de sinais, divulgar língua de sinais, ele traz a questão do regionalismo, né? Então traz o uso dos sinais que são acordados aqui na comunidade surda do Rio Grande do Sul. Tem algumas diferenças com outros estados. O Rio Grande do Sul é um estado que possui uma série de sinais que são de acordo com a sua comunidade, né? Que respeitam, então, estão de acordo com o regionalismo. E por isso que é bem interessante a gente dar uma olhada. Às vezes a gente assiste alguns vídeos, até depois nos materiais, nos demais materiais de divulgação e produtos culturais que vocês vão ver, a língua de sinais utilizada é a língua de sinais de outra região e que vai ter sim as suas diferenças. Ainda assim é compreensível, quem aprende Libras no Rio Grande do Sul, com certeza, com tranquilidade, consegue falar na região centro-oeste, na região sudeste, na região norte e nordeste, mas de fato alguns sinais que são diferentes e que também é muito legal a gente aprender tanto sinais que são utilizados na nossa comunidade, na comunidade gaúcha, mas também em outras comunidades, né? Porque a gente também vai ampliando o nosso vocabulário e ampliando as nossas compreensões. Eu vou aproveitar e mostrar para vocês um pouquinho de como é o dicionário, para vocês conseguirem ter uma ideia já, e a gente já vai trocando a partir disso. Vocês conseguem ver, foi um dicionário produzido em 2010, apesar de ter quase 11 anos, ele ainda é um material atualizado do ponto de vista que tem coisas básicas aqui que vocês vão poder se servir e se utilizar. Primeira seção, né, mostra a apresentação do material, né, que foi criado pelo Centro de Formação de Profissionais de Educação e de Atendimento às Pessoas Surdas, o CAS, que é um setor dentro da FADERGS. Aqui a gente tem o índice, né, com o conteúdo do material. Aqui tem bem legal as letras do alfabeto manual, já indicando quais são as letras do dicionário. E aqui apresenta-se o alfabeto manual, né? Então, temos todas as letras do alfabeto, incluindo C cedilha. Em seguida, apresentação dos números. Vocês podem ver, então, que uma coisa bem legal, né, do dicionário é que ele vai usar imagens, né, fotografias, e a partir dessas fotografias vai se recorrer à utilização, né, dessas setas que vocês estão enxergando em amarelo para contribuir para a compreensão do movimento, né? Então, o número 8 tem esse movimento com aquela configuração de mão ali, assim como o número 11, né? Então, é um material bem legal que serve de apoio, que serve para tanto material de consulta quanto material de ensino-aprendizagem, bem interessante, que também tem uma nota bem legal da opção, né, de por que utiliza-se o arroba, né, porque dá a ideia de ausência do feminino e masculino, que é marcado a partir de outro sinal, né, não é como na língua portuguesa, como a gente já vai conversando também, vocês também vão se apropriando desses conhecimentos. A gente vai conversar um pouco mais sobre isso também na próxima aula, que a gente vai falar um pouco sobre a relação da língua brasileira de sinais com a língua portuguesa. Vai ser uma dinâmica bem legal com uma convidada, então já espero vocês
na próxima atividade para a gente fazer esta troca. Então, aqui em seguida apresenta-se, né, a letra como um dicionário qualquer, né, como qualquer outro dicionário, aliás. E aqui a separação então foi feita de acordo com os vocábulos em língua portuguesa. Então, todos os vocábulos em língua portuguesa escolhidos para compor o dicionário, na letra A vão estar lá. Abraçar, abelha, né? Foi feita essa opção. Digo isso porque pode ser realizada outras opções, podem ser realizadas outras opções de formação do dicionário, por exemplo, sinais utilizando esta configuração de mão aqui. Por exemplo, o sinal de arroz, que utiliza essa configuração de mão aqui. Deixa eu até voltar para mostrar para vocês. Por exemplo, né, sinal de arroz. Vai utilizar essa configuração de mão em letra A, ou também tem a opção de outros linguistas, né, que usam a configurações de mão por números, que compreendem que, enfim, não se trata de um alfabeto, e sim de um parâmetro linguístico, né, que eu acho que é legal a gente também pensar sobre isso. Enfim, é um padrão da língua que utiliza esse formato de mão, com esse jeito, né, com essa posição dos dedos, posição do punho, posição da mão por completo para formar o sinal, né, a partir do movimento da orientação. O sinal de arroz. Nesse dicionário, a opção não foi de realizar todos os sinais, né, então juntos, todos os sinais com esse formato de configuração, né, estão ali. Sim, a opção foi de utilizar a língua portuguesa, né, sendo um material bilíngue, a língua portuguesa, então, para fazer a escolha dos vocábulos. Então, tem uma série de sinais. É um dicionário para também ser verificado aos poucos, né? Estou apresentando, vocês podem utilizar como consulta ao longo das nossas aulas e atividades com comunicação em Libras, mas não se preocupem também em decorar o dicionário ou querer saber todos os sinais que compõem esse dicionário, saber identificar, saber qual sinal é, porque ele é um material de consulta, então é um material para a gente todo dia dar uma olhada, para a gente, ao longo do processo de aprendizagem iniciado, ou para quem também já tem noção, né, já aprendeu a língua de sinais, conhece um pouco da cultura surda, para a gente ter um contato estendido, aí é um material bastante interessante. Em seguida, gostaria de mostrar a vocês outro material que é bem legal. Até durante a pesquisa que eu realizei, né, para montar o repositório, para montar a opção de materiais a vocês, eu encontrei esse site. Eu já conhecia o Instituto Federal do Campus Palhoça, que é um campus bilíngue do Instituto Federal, e ele é bastante interessante esse material, pois ele contém uma série de informações. Ele é um material também que está acessível, vocês podem verificar que nessa região aqui em cima ainda apresenta os cursos, o aluno, extensão, todos eles têm uma janela, né, com o intérprete para realizar a tradução, né, que também explica um pouco sobre os materiais didáticos que são desenvolvidos. Então, são materiais, vários materiais de aprendizagem que foram compilados, produzidos pelo Instituto Federal, tanto por professores quanto por alunos lá do Instituto Federal do campus Palhoça, né, Instituto Federal em Santa Catarina do campus Palhoça. E é um material bastante interessante, vai ter material de qualidade, né, bastante também autorizado do ponto de vista linguístico, né, ou seja, ele está dentro de uma comunidade bilíngue, né, então isso é bem legal, porque essa comunidade está interagindo também com esse material, avaliando sua qualidade, né, e autorizando por isso a sua qualidade. E é um material bastante interessante para vocês coletarem informações. O link, como eu falei antes, vai estar na descrição. Outro material que eu gostaria de mostrar a vocês é um material que eu localizei lá no repositório do
IF Sul, né, do IF Santa Catarina, do Campus Palhoça, que é este material, chama Aprendendo Língua Brasileira de Sinais como Segunda Língua. É um material destinado, então, às pessoas que têm interesse em conhecer a língua de sinais, que não é a sua primeira língua, né, ou seja, vai ser a sua segunda língua. É um material bastante interessante, um material bastante completo também, que vai auxiliar vocês no processo de aprendizagem. Ele está bem sequencial ali, então vocês vão ter todo um espaço para leitura, para compreensão, material teórico para quem se interessa, para quem quer ler mais sobre isso, sobre como vai ser orientado para aprender a língua. É um material bem legal nesse sentido. Então tem do básico ao avançado, né, como se fosse um curso compilado num PDF para vocês acessarem também a produção do Instituto Federal. Esse é um outro material que é bastante interessante, que vocês encontram vários. Eu quis trazer o menos conhecido, que chama Colibras. Esse material, então, ele auxilia na aprendizagem porque é possível você buscar por sinais, né? Então, você pode tanto ali a opção de adicionar um sinal, caso você conheça um sinal para uma palavra nova, né? Um sinal novo. Mas também, como eu mencionei antes, a opção de buscar por uma configuração de mão, por exemplo, sinais com a mesma configuração de mão. Vou repetir o exemplo do arroz. Com essa configuração de mão, ele vai permitir que eu procure, então, opções de vários sinais. Um dicionário produzido dentro da lógica da língua, né? Ou fazendo essa opção de produzir dentro da lógica da língua, que é utilizar essa configuração de mão então, para busca, ou mesmo procurar por palavras em língua portuguesa. Então, é um material bem interessante. Fica a dica para vocês verificarem, conhecerem e também manusearem. Um outro material de aprendizagem, que na verdade é mais do que isso, mas com certeza vai funcionar como material de aprendizagem, é o endereço na web da TV Ines. A TV Ines, então, como a gente já conversou um pouco ontem, é uma TV que leva o nome do Instituto Nacional de Educação dos Surdos e é uma TV toda em língua de sinais. Então, todo o conteúdo produzido está em língua de sinais. Ela possui legenda também, então tem esse outro recurso, né, de acessibilidade. Caso seja necessário, a gente pode fazer o uso da legenda. E é um material riquíssimo, riquíssimo, riquíssimo. São muitas as produções que a gente encontra no site da TV Ines. E é um material, assim, nossa, para a gente explorar de várias formas, em contextos variados de aprendizagem. Eu gostaria até de apresentar para vocês, pois tem a possibilidade também de ter notícias, né, dentro desse site, enfim. Tem uma série de programas de entrevista, programas infantis, programas que são de conhecimento, enfim. Uma série de programas, né, programas de entretenimento, programas de humor, né, filmes e documentários também estão disponíveis, programas especiais. Ela conta com uma programação também, né, diária, então, com horário das 6 até às 6 do outro dia, né? Aliás, desculpa. É mais ou menos isso que faz. Ele faz uma programação. Deixa eu só conferir aqui. Na verdade é das 6. É isso aí. Das 6 às 6, então ele tem uma programação já gravada, no sentido de ter dentro do, do programa no site, ele já tem lá disponível para vocês acessarem. Então, sempre tem inúmeros programas, é uma TV que ainda ocorre, que ainda está aberta, então tem a possibilidade de, inclusive, assistir qual o programa que está acontecendo no momento. E eu quero mostrar para vocês um pouquinho, né? Gostaria de apresentar a vocês, para vocês conhecerem qual é o formato, né? Entenderem como funciona. Tem a Primeira Mão, né, que é um programa de jornalismo, telejornalismo. Panorama Visual também é um programa de jornalismo.
E eu vou mostrar aqui um vídeo para vocês rapidamente, para vocês conhecerem, aproveitar esse vídeo aqui, um trecho de 2 minutos. Há quase 5 anos, pequenos vilarejos em Minas Gerais foram devastados pelo rompimento de uma barragem. As famílias esperam até hoje a reconstrução desses lugares e sonham em voltar para casa. É o que você assiste agora no Primeira Mão de hoje. As obras, que já estavam atrasadas, foram ainda mais impactadas com a pandemia da Covid-19. De acordo com a fundação responsável pela reconstrução, a conclusão das obras só deve acontecer em fevereiro do ano que vem. Em Bento Rodrigues, por exemplo, 210 famílias aguardam para serem reassentadas. No dia 5 de novembro de 2015, a barragem de Fundão se rompeu e devastou 2 distritos que pertencem à cidade histórica de Mariana. 19 pessoas morreram. O mar de lama destruiu casas, cruzou todo o estado de Minas Gerais e chegou ao Espírito Santo pelo Rio Doce, causando um dos maiores desastres ambientais do país. A mineradora Samarco é a empresa responsável pelo rompimento da barragem. Nós ficamos por aqui. Até a próxima edição. Tchau! Então, para vocês conhecerem, né, também conhecerem um outro formato, né, de telejornalismo, a gente está acostumado na TV aberta a ter a legenda, que é closed caption, mas que é uma legenda que é automaticamente gerada, né, e é uma legenda bastante de qualidade, né, uma legenda que funciona. A gente também tem outros modelos, outros formatos, que é a utilização do intérprete de Libras numa janela, né, que é chamada janela, que é um canto pequeno da TV, né, que vai possuir a apresentação, né, a tradução em língua de sinais. E também tem este outro formato, né, que vocês perceberam que é um formato bem diferente, no qual o apresentador ele está num tamanho bastante visível, bastante agradável, não é o tamanho pequeno da janela. O foco nessa produção cultural é a língua de sinais, por isso que a utilização da língua ela tem destaque e a notícia, né, ela está ao lado do apresentador, né, permitindo que também a pessoa surda consiga acompanhar as imagens de forma mais tranquila, né, de uma forma mais qualitativa, eu diria também. Então, é um material de aprendizagem, pois vocês podem acessar. Tem programas que contam sobre a história das pessoas surdas, sobre pessoas de referência importantes na comunidade surda, assim como a gente já conversou na primeira aula. Então, é um material bastante legal para ser explorado. Tem possibilidade de aprendizagem também, porque tem alguns vídeos que vão ensinar a língua de sinais. Então, é uma oportunidade para vocês realizarem o acesso. E, de novo, o link está disponível, assim como os demais materiais, né, e produtos culturais que eu estou apresentando. Outro material para quem tem interesse em aprender a língua de sinais, né, com esse objetivo mais focado, né, material exclusivo deste objetivo, é um livro chamado Libras em Contexto, que ele também está disponível. Ele foi produzido pela Tânia Felipe e ele é uma parceria com o Ministério da Educação. Então, ele tem material básico, né, para vocês. Também já foi distribuído em escolas, né, pelo Programa Nacional do Livro Didático, mas tem disponível para vocês também olharem, conhecerem sinais, da forma que ele apresenta. Ele se apresenta com desenhos, mas que são bem compreensíveis os desenhos, então é um material
bastante interessante, um material oportuno para vocês realizarem a aprendizagem e fazerem a manutenção também, a partir de tudo que a gente já conversou aqui, ainda vai conversar nas próximas aulas, para vocês poderem ir treinando, praticando e ficando em contato, estando em contato com a língua. Agora, de materiais de aprendizagem, eu selecionei esses, né? São uma seleção pequena, mas uma seleção criteriosa. Fiz uma opção de reduzir um pouco também, porque eu sei que há muitas opções, mas a partir dessas opções que eu fiz, vocês também podem ir localizando outras para compor, né? O rol de materiais de aprendizagem que vocês vão construindo. Também vocês podem ficar à vontade para indicar algum material que vocês conhecem, vocês gostam, enfim, para quem já teve esse contato com a língua de sinais. E eu vou apresentar alguns projetos artísticos que são projetos artísticos empenhados por pessoas surdas. Então, há uma série deles, eu também fiz uma escolha, né? Então, são surdos brasileiros, né, que estão realizando, né, diferentes projetos artísticos em diferentes áreas, né? Tanto na área do teatro e do humor, como é este projeto agora que eu vos apresento, que chama Arte de Sinalizar, quanto outros projetos, né? Então aqui vocês têm a oportunidade de entrarem em contato com artefatos da cultura surda em língua de sinais. Vou mostrar para vocês também um trecho, gostaria que vocês conhecessem. Um projeto muito, muito, muito interessante, muito legal mesmo. É uma oportunidade para vocês conhecerem. Aí vocês viram a poesia, então, do Cacau, do Cláudio, que é uma liderança da comunidade surda, um ator, um professor. E esse projeto é em parceria, então, com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né?
que é onde o professor Cláudio ministra aulas. E é um programa bem legal, né? Um projeto cultural muito interessante. Quero apresentar mais um vídeo para vocês, um pequeno vídeo, para vocês conhecerem agora com legenda também, para vocês poderem acompanhar não só a beleza da língua de sinais, mas também compreenderem um pouco do conteúdo, quais são os objetivos do projeto, certo? Qual é a proposta que envolve. Eu vou pedir para vocês, mais uma vez, a licença para vocês conhecerem este material. Olá,
Vocês viram só que experiência bem interessante. Então, um pouquinho para vocês conhecerem. Muito legal a gente poder também ir adentrando esse universo e tendo esses interlocutores, né, essas pessoas que vão nos ajudando a conhecer. Outro projeto artístico que eu gostaria de destacar é o Slam do Corpo. O Slam é uma batalha, né, uma competição em si de rimas que foi criada recentemente. E em São Paulo, especialmente, houveram algumas edições já do Slam do Corpo, nas quais os usuários das línguas de sinais foram para esse espaço, né, poder fazer essa competição, fazer essa batalha com diferentes produções, né, em língua de sinais. E foi um evento assim muito legal, porque mesmo quem estava em outros estados teve a oportunidade de conhecer, de ver através de vídeos. Então, para quem quiser e se interessar, né, por esse tipo de circuito cultural também, fiquem à vontade para pesquisarem. Vai ser bem legal e bem interessante, eu garanto. Outro projeto muito interessante é o projeto de teatro de animação em língua de sinais, né? Que é feito com bonecos, teatro de bonecos. É um projeto muito legal que tem aqui em Florianópolis, enfim. Esse é um que eu conheço e que gostaria de mostrar a vocês também, mas que é bem interessante da forma, né, que se utiliza do teatro e dos bonecos para a construção dos espetáculos, né? Vocês também acredito que vão ficar bastante curiosos e também bastante maravilhados com a proposta, porque é um projeto muito interessante. Eu particularmente acho ele fantástico e lembra muito, né, da experiência de outras experiências que a gente já teve com teatro de bonecos, né? No entanto, esse é em língua de sinais. Então, vou apresentar a vocês. É uma pequena parte, então, né, do projeto Bibi Natia, que é o teatro de animação em língua de sinais. E ele é bem engraçado, né? Tem uma série de recursos aí da comédia e é uma experiência bem legal. Vocês têm o link abaixo, também tem a oportunidade de entrar na rede social pelo Instagram também, que é essa aqui que está na tela. Outro evento, né, outro projeto artístico, que é um evento, que é um projeto artístico, é o Festival Folclore Surdo, né? E é o Festival de Folclore dos Surdos, né? É um evento muito legal, porque reúne uma série de artistas, né? Uma série de projetos diferentes, de diferentes linguagens artísticas no mesmo espaço. Teve evento também online, se eu não me engano, no ano passado. E é uma experiência bastante interessante. Vocês também têm os links aí para poderem acompanhar. Então, vai utilizar tanto o recurso do teatro, mas também o recurso do projeto Arte Sinalizar, que é um teatro de um outro formato, né? Então, vocês podem acompanhar também uma oportunidade legal para poetas, enfim, para todo mundo da comunidade surda que
que faz um projeto artístico, que realiza um projeto artístico. Outro projeto, né, é o Signators, que é um projeto aqui do Rio Grande do Sul, uma companhia, né, de teatro com pessoas da comunidade surda, surdos ouvintes, né, participando e produzindo teatro. Até muito legal, uma experiência assim que eu infelizmente tive poucas vezes de poder assistir, mas que é muito incrível, assim, como também cativa a diferentes públicos, surdos, ouvintes, né? E é uma experiência bastante interessante também. Outra companhia de teatro que eu gostaria de apresentar é a Mãos em Cena, também uma companhia de teatro da comunidade surda, né? Que utiliza da língua de sinais nas suas peças, né? Nas suas produções. Projeto artístico bastante interessante também. Em relação às literaturas surdas, uma parte desses projetos artísticos, né? Eu gostaria de apresentar o Librando, que é um repositório, né? Um espaço, então, que coleta e que guarda diferentes produções artísticas. Esse projeto, então, ele é gestado e organizado pela Universidade Federal de Santa Catarina e é uma oportunidade bem interessante também. Eu vou apresentar para vocês qual é o formato, para vocês conhecerem. Uma oportunidade bastante interessante de acessar, de consumir, de conhecer mais, né? Literatura em seus diferentes gêneros, né? Utilizando das diferentes propostas desse campo. Então, vai ter poesia, vai ter humor, tem divulgação de filmes aqui também. Por exemplo, esse Sound of Metal, que é um trailer aqui apresentado, né? Mas para quem tem a oportunidade de consumir, né, a partir do Amazon Prime, pode acessar. Então ele vai divulgando aqui a Bela Fera em Libras. Tem uma série de conteúdos, tanto audiovisuais quanto conteúdos escritos. Aqui também tem conteúdos em outras línguas, né, que não são não somente a língua de sinais do Brasil. Também tem a divulgação da editora Arara Azul, que é uma editora que produz material bilíngue, que produz material com foco também, né, nas pessoas surdas. Também indicação do festival, né, de folclore surdo. Aqui outros links para vocês conhecerem mais sobre a cultura surda, filmes com acessibilidade, né. Aqui também vocês podem ver que tem criações, adaptações, então aqui curtas, histórias, piadas, poemas, traduções também de materiais que foram, né, realizadas a posteriori, trabalhos acadêmicos, filmes. Então é um repositório muito interessante, uma oportunidade também que a gente tem de acessar isso, né, pelo site, que vai estar disponível. Um material riquíssimo, assim, de coleta, um esforço também que eu fiz de selecionar esses sites que também dão a oportunidade de vocês conhecerem outras propostas. Então é uma muito legal essa. Outras literaturas surdas, perdão, que eu gostaria de mostrar, um exemplo, né, é essa que vocês estão vendo, que é Cores em Libras, do Lucas Ramon, que é um ilustrador surdo, então produziu já diferentes livros, diferentes materiais, e esse é o mais recente dele. Esse daqui são outros materiais que ele já havia produzido anteriormente, e são todos materiais que estão tanto na língua de sinais quanto explorando, né, a língua portuguesa. Então são materiais bilíngues muito interessantes para vocês conhecerem e também apoiarem produtores, né, de cultura surdos. Outro repositório bem legal, estilo o repositório que eu mostrei antes, mas não com os mesmos conteúdos, né? É o repositório da UFMG, da Universidade Federal de Minas Gerais. E aqui, então, há disponível diferentes gêneros, né? Para vocês conhecerem das literaturas surdas, chama Mãos Literárias, o repositório.
Então, há disponível histórias, lendas, piadas, poesias, diferentes recursos aí da linguagem para vocês conhecerem. Outro material muito legal que eu encontrei recentemente são as tirinhas do Diogo Madeira, que é um artista que produz tirinhas com contexto da comunidade surda, né? Há outros artistas também, eu separei um artista americano, que eu gostaria de mostrar para vocês também, que é um gênero explorado, né? O gênero da tira, da história em quadrinhos, da charge, né? Então aí é bem legal o que ele traz, né? As provocações, porque normalmente as tiras são mais ácidas, trazem essa provocação, né? E é uma provocação que a gente realmente reflete, né? E eu acho que é uma ferramenta muito interessante. Outro exemplo, então, que eu mencionei antes para vocês, que é da editora Arara Azul, que esse, no caso, é uma adaptação, que é a história da Alice, né? Que foi adaptada para a língua de sinais. Então, aí conta com a tradução e a ilustração, né? Organizados pela editora. E é muito, muito interessante, assim, como ficam essas propostas. Tem outro exemplo que é O Pequeno Príncipe, que está disponível também no formato bilíngue, num formato bem interessante, com uma tradução artística muito cuidadosa. É um material que é gratuito, então vocês podem acessar. Fica o convite para vocês conhecerem, pois além de utilizar o recurso da tradução, né, por se tratar de uma literatura, por ter esse cuidado com um projeto que tem essa noção artística, os tradutores, né, os traduatores que estão trabalhando nesse material, eles estão incorporados dentro da história. Então, vale a pena vocês conhecerem. Fica também o convite, sem muito spoiler, para vocês aproveitarem essa história. Outro exemplo que foi apresentado antes pelo Cláudio, a história do feijãozinho surdo, que foi de autoria e ilustração da Liege. Então é uma história bem legal, vocês conhecerem um pouco mais da cultura surda, né, de como também as pessoas surdas se relacionam com outros clássicos, então muito legal. Aí também tem um outro recurso que é a língua de sinais escrita, né, pelo sistema Signwriting, então bem interessante mesmo. Outro exemplo de material, que é um material que também foi bastante difundido, é a lenda a lenda da erva mate bilíngue, então tanto em língua portuguesa quanto em língua de sinais, e toda a história é acompanhada dos desenhos, né, em língua de sinais, que vão narrando, né, a história tanto na língua portuguesa quanto na língua de sinais. Vale a pena vocês conhecerem, se informarem. Esse material também é um material que tem disponível na internet, mas também foi muito amplamente divulgado e enviado para várias instituições. Outro projeto relacionado à literatura que eu gostaria de mostrar a vocês é o projeto Mãos Aventureiras, da Carol Hessel. É um projeto muito, 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 muito legal mesmo. Creio que vocês vão apreciar. Projeto que também está apoiado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E eu quero mostrar para vocês algumas produções para vocês conhecerem qual é o formato que ela usa, enfim. Tem tanta história para criança quanto história para adulto, e com certeza, né, a literatura não, apesar de a gente ter os nichos, as classificações, a literatura ela não é restrita e não limita-se exclusivamente a isso, né? O projeto da Carol Hessel, então, trabalha com a literatura infantil, mas eu particularmente acho que é uma oportunidade para pessoas que são crianças e para pessoas que são adultas de conhecerem a língua de sinais.
como o Cláudio havia mencionado antes, há uma série de adaptações, né, da literatura geral, que ele chamou, para a literatura surda. Um exemplo de adaptação é o livro Cinderela Surda. Inclusive foi adaptado, né, pela Carol Hessel, que foi uma das autoras deste livro, assim como o líder, né, do projeto, quem atua no projeto Mãos Aventureiras. E também a participação nesse livro da Ludenir Carnop, que é ouvinte, e do Fabiano Rosa, desculpa, que é surdo. Outro livro bastante interessante, que é uma adaptação da literatura geral, é o livro Patinho Surdo, um livro bem interessante que faz uma adaptação da história que a gente conhece, reconhece, o Patinho Feio. E esse então vai apresentar um pouquinho de como esse personagem se relaciona dentro da cultura surda, né? Então, uma outra oportunidade para a gente conhecer, né? Outra oportunidade para a gente dialogar, e também é de fácil acesso. Eu não coloquei o link, mas ele também é um material que não é difícil de ser encontrado ou localizado. Outro exemplo, né, nessa série de livros adaptados é o livro Rapunzel Surda. Um livro bem legal. Um livro bem legal. Outro livro que o Cláudio apresentou antes é o livro Casal Feliz. Então, uma produção bem interessante também. Produção literária bem interessante. As Estrelas de Natal também é um texto que é original. Então, apresenta duas estrelas surdas, uma história que foi produzida por Alessandra e Karen Strobel. E antes a gente comentou sobre as charges e sobre as tiras, né? Aí eu apresento a charge, então, That Deaf Guy, que é de um surdo americano, estadunidense, e ele traz essas duas provocações. Trouxe dois exemplos para vocês conhecerem também produções neste gênero. Outro livro produzido, né, nessa experiência também de livro autoral é Tibi Joca. Então, Tibiriça Maineri é uma pessoa surda com as ilustrações de Marco Senna. Uma história de dois montes. E aqui também trouxe um exemplo somente de uma produção literária, mas que é uma produção literária de autoria acadêmica, né? De produção nesse sentido, né? Um pouco diferente das outras que eu havia apresentado antes, mas que é uma produção bastante interessante também para compreender como os surdos narram sua experiência, né? Como eles falam a partir da sua experiência, enquanto acadêmicos também, que eu acho que é bastante interessante, uma perspectiva que dá abertura a gente conhecer as trajetórias de vida dessas pessoas, e é bem interessante este material que eu apresento.
Quero mostrar para vocês também este curta, apesar dele não ser um curta brasileiro, acho que é um curta bastante legal para a gente conhecer e também apresentar outras pessoas, porque ele traz de forma bastante direta, assim, e artística um pouquinho sobre a realidade das comunidades surdas. Já apresentando um pouco desse curta, né? Uma série de filmes e audiovisuais, né? Filmes e séries audiovisuais que tematizam, então, a comunidade surda. Pedir licença para compartilhar a tela com vocês. Também vou ajustar. Dance to the stars, don't you?
Produção bem legal. Tematiza também esse universo, né, da criança. Acho que é bem legal da gente conhecer um pouquinho para a gente também pensar um pouco sobre como as pessoas surdas vão se desenvolvendo, né? Acho que é uma produção artística bem feliz em trazer isso. Vou trazer então outros filmes, né? Esses filmes são, a maioria deles, aliás, são filmes internacionais, não são filmes brasileiros, que eu gostaria de apresentar. Um deles é O Amor em Outra Língua, que, se eu não me recordo, é um filme turco, que fala sobre a realidade então, de uma pessoa surda, do seu personagem principal, e num relacionamento afetivo com outra pessoa. O filme A Música e o Silêncio, que é um filme alemão, filme bem legal também. Esses filmes são um pouquinho mais antigos, esses dois, mas é um filme bem legal que retrata um pouco da realidade da pessoa surda. São filmes da década de 90. Nada que eu ouça também é uma produção. Essa produção ela é estadunidense, norte-americana, e também é um filme legal sobre a realidade das pessoas surdas. Fica a indicação para vocês procurarem, pesquisarem esses filmes para poderem assistir alguns deles. O filme O País dos Surdos é um filme francês, um filme também bem interessante. Conta todos esses filmes, eles trazem, né, colocam luz sobre a questão das relações, então são filmes que valem a pena de conhecer. O Seu Nome é Jonas é um filme também bem interessante para vocês pesquisarem. Se eu não me recordo, ele é uma produção estadunidense. Me perdoe se eu estiver enganado, mas a tradução é Seu Nome é Jonas. Sou surdo e não sabia. É um documentário. Esse documentário foi produzido na França. É um documentário bem interessante. Fala bastante sobre a realidade, sobre os conflitos. Acho que é uma aposta bem legal também que alguns desses filmes fazem, de colocar como os desafios, né, são encarados pelas pessoas surdas. Uma abordagem interessante que esse documentário tem. The Hammer é um filme norte-americano, estadunidense, inspirado, né, baseado em fatos reais, numa história do lutador Matt Hamill, que é um lutador surdo, né? Então também é um filme interessante para vocês pesquisarem, conhecerem. A Família Bélier, que é uma série e também é um filme. Então tem essas duas produções diferentes para vocês conhecerem. Se eu não me engano, ela é francesa e ela é bem interessante. Mais uma vez traz essa perspectiva das relações, que é um ponto, acho que chave para a gente também conhecer a língua de sinais da cultura surda, e que a gente se beneficia com certeza em pensar desse ponto de vista das relações. Outra produção é o Trocados na Maternidade. Essa, se eu não me engano, ela é norte-americana. Agora eu estou em dúvida se é canadense ou estadunidense, mas é uma produção também bastante interessante, bem legal. E uma série brasileira que foi recentemente lançada, inclusive no ano passado, se eu estou recordando certinho, ela foi lançada. Ela foi uma série que, enfim, sofreu uma série de financiamentos, e ela já havia sido pré-lançada, e, enfim, a partir do financiamento eles conseguiram gravar um episódio maior, né? Antes ela tinha um formato de filme, episódio maior, saiu de um projeto piloto para um projeto oficial e saiu na Netflix. Quero mostrar para vocês o trailer. Essa série é uma série muito legal, traz bastante a perspectiva
da comunidade surda brasileira, traz uma série de questões, né, aproximação também com a Universidade Federal de Santa Catarina. Então, vocês podem conhecer aí um pouquinho da realidade das pessoas surdas aqui no Brasil. Quero mostrar para vocês, então. Me permitam apresentar a tela. Eu vou só diminuir a minha tela e aumentar a tela do trailer, então, de Crisálida. Moça, você tá bem? Alguém fala a língua de sinais? Calma, moça, eu não estou entendendo, não. Passeando sozinha? Conhece esse cara? O cara quer me bater, eu tô todo machucado. Não tinha nada, não tinha nada. Vou te colocar no xadrez. O nosso filho precisa de ajuda médica. Hoje, a Hannah Dilo sou eu. Antônio Mendes, onde o senhor estava no dia 22 de outubro, entre 8 e 9 horas da noite? Tu trabalha pra mim, tu joga no meu time. Ou tu tá querendo me fuder? É isso? É uma produção artística de muita, muita qualidade estética. Vale a pena vocês conferirem. Quem tiver oportunidade, assistam, porque é bem, bem legal mesmo. Mostra várias realidades dentro da comunidade surda, diferentes contextos, né? Contextos familiares, contexto de amigo, trabalho, escola. Então, é uma produção bem legal brasileira. Vale a pena assisti-la. E agora eu também gostaria de apresentar a vocês algumas redes sociais, tanto no YouTube, enfim, Instagram, outras redes sociais que vocês têm acesso, que vocês podem conhecer pessoas surdas que produzem conteúdo, que estão divulgando diferentes questões, conversando sobre diferentes coisas em língua de sinais. Uma oportunidade tanto de aprendizagem, mas também para saber mais como que as pessoas se posicionam. E é bem legal mesmo. Separei algumas pessoas surdas que estão fazendo trabalho, né, de divulgação, produzindo nas redes sociais. O primeiro que eu separei é o canal do YouTube da Larissa Jorge. Ela fala sobre uma série de coisas, uma série de questões que tem a ver com a comunidade surda, questões que à primeira vista não são da comunidade surda, mas que a gente percebe que não especificamente, né, não há especificidade, mas que as coisas, né, acontecem assim como acontecem nas nossas vidas, acontecem na vida das pessoas surdas e elas vão trazendo essas temáticas para explorar dentro das suas redes sociais. E o exemplo aqui que a gente está trazendo é o YouTube. Então, é a oportunidade de aprender língua de sinais. A Larissa também
faz legenda nos vídeos em que ela produz. O outro exemplo que eu trago é o canal do Léo Vitorino, canal bem legal também, que traz uma série de provocações. Eu acho que isso é bem legal, o jeito que ele usa o espaço que ele dispõe para trazer provocações, para colocar, refletir, para pensar um pouquinho a respeito das posturas também dos ouvintes diante das pessoas surdas, né? Posturas em que os surdos se sentem desconfortáveis em relação ao comportamento das pessoas surdas. Aliás, desculpa, das pessoas ouvintes, né? Comportamentos que não condizem com questões de acessibilidade, por exemplo. Então, vale a pena vocês conferirem os links dos canais que eu estou apresentando. O Libras é um canal que é produzido tanto por uma pessoa surda quanto por uma pessoa ouvinte, e são a Flávia e o... Esqueci o nome dele, meu Deus. Lembro que o sinal da Flávia é esse. Nossa, esqueci. Mas vocês podem acessar para conhecer melhor este canal. Um canal bem legal, vai trazer bastante questões relacionadas à juventude, amadurecimento, enfim, reflexões, discussões que acontecem dentro da comunidade surda, que eles trazem também pro canal deles. A Kitana Dreams, então, é o canal de uma drag surda, é um canal bem divertido, bem engraçado. Ela usa muito da comédia e também traz as reflexões que a comunidade ouvinte às vezes precisa fazer, mas que acaba não fazendo em relação às pessoas surdas. É um canal que traz entretenimento também, então é um canal bem legal para vocês conhecerem. O canal da Kitana, o link vai estar disponível. O canal da TV CES, ou CES, que é um canal que vai divulgar, então é de uma instituição de ensino-aprendizagem, e vai divulgar, né, voltado para a educação dos surdos, e vai divulgar uma série de questões aí relacionadas à comunidade surda, e também, como vocês podem ver nessa imagem, né, relacionada à arte, cultura, experiência das pessoas, né, artistas surdos brasileiros, e vale a pena vocês conferirem, conhecerem, para poder acompanhar, tanto para aprender sobre a língua de sinais, né, aprender a língua de sinais, mas também aprender sobre as pessoas surdas, né, sobre as lideranças surdas que estão envolvidas. Outro canal bem legal é o Portas dos Surdos, e ele vai trazer uma série de sketches um pouquinho mais curtas sobre a cultura surda, né, trazendo então atores surdos para interagir e para trazer tanto a questão do humor, mas também para trazer o humor com conteúdo que seja, né, um conteúdo reflexivo. Outro canal do YouTube bem legal que trabalha com entretenimento é o canal Surge TV, que esse é organizado pelo Gabriel Leles. Então, é uma série de vídeos produzidos com foco na interação da comunidade surda. Um exemplo é o Surd Hahaha, que é um programa de entretenimento, que as pessoas surdas se reúnem, conversam, trocam, tem uma interação muito grande também nos comentários, ao vivo ali que os programas acontecem, né? Então é bem interessante para vocês também acompanharem. Quando vocês já estiverem um pouquinho mais habilidosos e craques na língua de sinais, vocês vão conseguir já ir entendendo, né, e conseguindo acompanhar sobre o que eles estão falando, quais são as piadas, né, quais são os contextos que eles estão conversando. Canal bem legal também. Outro canal que vale a pena vocês conhecerem no YouTube é o canal do Gabriel Isaac, o IS Flocos. É um canal super legal, tem uma série de produções já um pouquinho mais antigas, do ano passado, tematizando a cultura surda, umas produções maiores também, uma série de curtas aí,
que foi realizado pelo Gabriel e que é bem legal mesmo, traz a visibilidade para a comunidade surda, traz questões para o conhecimento, né, da comunidade ouvinte. Há uma série de vídeos bem interessantes e vale a pena vocês conhecerem, com certeza. O Roberto Casterron é um outro youtuber também que está divulgando, né, e ele traz conteúdos informativos de entretenimento bem interessantes também em língua de sinais. Tanto o Gabriel quanto o Roberto utilizam legenda nos vídeos, o que facilita para quem está aprendendo língua de sinais, né, e vai poder também interagir com esse conteúdo. São conteúdos de altíssima qualidade e que realmente são muito legais de pessoas, de artistas dentro da comunidade surda. O Vissurdo é um canal que é produzido por dois irmãos, a Tainá e o Andrei, que são aqui do Rio Grande do Sul, da cidade de Caxias do Sul. Bem legal, eles trazem tanto questão da língua de sinais, mas também, né, como que dois jovens, né, vão se desenvolvendo numa sociedade de maioria ouvinte, né? Então acho que é bem legal as questões que eles trazem, os vídeos também, que são vídeos que colocam pessoas ouvintes a pensar sobre as suas posturas. Vale a pena vocês conhecerem. Outro canal que eu trouxe é o canal da Natália Silva. É um canal legal porque traz questão do entretenimento, então ela traz uma série de questões relacionadas ao entretenimento e que tem muita conexão com a cultura surda, né? Então, conteúdo que, além de trazer entretenimento, se conecta com a cultura surda. Então, acho que é legal, uma proposta legal que não... diferente um pouquinho do canal Vissurdo, talvez, que traz um pouco mais a questão das perguntas, do questionamento, da reflexão. Esse canal traz essas questões de uma forma mais leve, mas também traz. Olhos Caros também é um outro canal bem legal, bem interessante para vocês conhecerem. Esse vai trazer justamente questões assim, bem da perspectiva da cultura surda, provocações, né, compreender quais são os conceitos, como as pessoas surdas se entendem também nesse contexto de diferença cultural. E outras redes sociais que eu gostaria de apresentar a vocês são redes sociais de representantes da comunidade surda, ou de pessoas surdas também, né, no Instagram, mas que são algumas representativas, que é o exemplo da Sociedade dos Surdos do Rio Grande do Sul, a SSRS, cujo sinal é esse aqui. E vocês também, para vocês conhecerem, né, há uma série de divulgação de eventos, tanto presenciais, que agora são restritos, mas eventos online, enfim, divulgação da comunidade surda, que é a associação aqui, né, a sociedade aqui do Rio Grande do Sul, que se reúne, né. Outra página do Instagram bem legal para vocês conhecerem é a página da FENES, que é a Federação Nacional de Integração dos Surdos. Então aqui tem o grupo FENES, né? Esse é o grupo nacional. Também tem a FENES do Rio Grande do Sul, que vocês podem buscar, porque aí vai ter sempre informações sobre cursos, formações, quais são as posturas também, reivindicações das pessoas surdas, espaço também de atuação política, de divulgação, enfim, um espaço bem legal para vocês poderem consumir e ir conhecendo. Aqui é um outro exemplo, né, que eu trouxe antes do slam, mas aqui é um Instagram de slam. Então, para vocês também conhecerem, uma batalha poética, então, em língua de sinais, na forma de sarau, né?
para expressão. Esse daqui é da cidade de Recife, em Pernambuco. E o outro que eu tinha apresentado antes era em São Paulo. Então também tem os slams de São Paulo que vocês podem buscar nas redes sociais. Esse daqui é o projeto Legenda Nacional, né? Uma mobilização mais recente da comunidade surda em relação à necessidade da existência de legenda em filmes nacionais. Ou seja, os filmes nacionais, eles são falados em língua portuguesa e eles não têm legenda no cinema, nas produções, né? Alguns espaços a gente até consegue, por exemplo, agora nos computadores, enfim, consegue disponibilizar de legenda, mas para exibições de grande público, as legendas, elas não estão habilitadas nessas produções, né? Então, por isso que tem um esforço, né? Enfim, até no Festival de Cinema de Gramado, o grupo, né, de Legenda Nacional já participou. Quero mostrar para vocês rapidamente o site também, para vocês conhecerem e também compreenderem, né, a campanha que é realizada pelos surdos. E eles usam o slogan, né, legenda para quem não ouve, mas se emociona. Então tem uma série de objetivos aqui na campanha, né, downloads de arquivos da campanha, contato, né, sugestões para mídia também. É uma campanha bem legal, que tem um manifesto, né? E eu sei que algumas cidades, por exemplo, como Porto Alegre, contam com algumas sessões já com acessibilidade, por exemplo, na Casa de Cultura Mário Quintana, né? Mas o interesse é que cada vez mais os surdos tenham acesso às produções culturais, né? E que isso seja realizado por legenda, com intérprete, enfim. O foco dessa campanha é justamente na acessibilidade comunicacional para legenda nos filmes nacionais, né? De surdos, pessoas que se consideram deficientes auditivas, pessoas implantadas, que usam implante coclear, pessoas que usam aparelho. A gente sempre fala que a ferramenta de acessibilidade, ela sempre garante a inclusão, né? Ela não exclui, por exemplo, quem ouve e fala a língua portuguesa, né, na sua modalidade oral auditiva, porque vai conseguir, mesmo com legenda, olhar o filme sem problema algum, certo? Então aqui fala um pouquinho sobre o Marcelo, que é quem deu o pontapé inicial para essa iniciativa, com a camiseta também da campanha Legenda Nacional. Tá aqui o Instagram do Isla do Corpo, que eu havia mencionado para vocês anteriormente, né, de São Paulo. Então tem os vídeos ali para vocês poderem assistir. Na TV Cultura também foi veiculado as poesias, que foram algumas das poesias realizadas no Isla do Corpo, então vocês podem assistir em diferentes meios. E aqui é o coletivo Surdo Visão. Vou até aumentar um pouquinho para facilitar a visão, a visualidade. E é um coletivo de discussão sobre questões da comunidade surda, né, movimento acadêmico de artistas jovens e pessoas da comunidade surda, né, na luta por direitos e saberes dos surdos brasileiros. Então é um coletivo bem legal para vocês acompanharem, entenderem também como que os surdos estão se manifestando, se posicionando na internet em relação aos seus direitos, né, a manutenção dos seus direitos, a garantia de outros direitos, né, assim como a legenda nos filmes é uma garantia da Lei Brasileira de Inclusão, que prevê acessibilidade, né, isso precisa ser muitas vezes manifestado para ter a garantia, né, esse e uma série de outros direitos. Então, é uma oportunidade legal também de conhecer esta página do Instagram. O Surdo para Surdo é uma plataforma de educação, né, adaptativa bilíngue em língua de sinais e língua portuguesa, ou seja, bilíngue, e é uma plataforma bem legal que divulgam, além dos cursos que eles oferecem, eles divulgam uma série de ações, uma série de conteúdos
que são relacionados à língua de sinais, palestras, né? Também muito conteúdo de qualidade de forma gratuita, não somente dos cursos que eles oferecem. Então fica fácil para acessar, conhecer. Lembrando que todos os links para as redes sociais também estarão disponíveis na caixa de descrição do vídeo. Então, depois das informações do curso, vocês encontram os links lá em ordem mencionados. A Renata Freitas, então, é uma poeta, uma artista surda, né? E é bastante interessante, muito bonito também o trabalho que ela realiza. Fica a indicação para vocês acessarem. A Priscila também é uma poeta, artista, professora, né? Influenciadora digital no Instagram, e é bem legal o conteúdo que ela produz. Então aqui é uma série de surdos e surdas que vocês podem acompanhar, seguir. Eles vão publicar em língua de sinais, vocês podem ter esse contato. Muitos deles também fazem a gentileza de legendar os stories, uma prática que agora, aos poucos, as pessoas ouvintes estão começando, né, a fazer, sendo que é muito simples, né, para fazer isso no seu story. Enfim, tu consegue usar as ferramentas que são já nativas do celular, do smartphone, para conseguir realizar isso sem problemas maiores. É uma oportunidade para vocês, outra oportunidade para vocês conhecerem, seguirem uma pessoa engajada na comunidade surda também. O Igor Rocha também é um artista, palhaço surdo, é professor de língua de sinais na Universidade de Alagoas, Universidade Estadual de Alagoas, e é bem legal o conteúdo que ele produz, trabalha com humor, trabalha com essas questões de refletir sobre a comunidade surda, os posicionamentos do ouvinte, nessa forma bem humorada. A Catarine Moreira, então, é outra pessoa que eu gostaria que vocês conhecessem, né, pelo Instagram, que é uma atriz, poeta, dançarina, slammer, que trabalha que atua nesses slams, né, apresentando, então, os seus projetos artísticos, a sua expressão artística, e é bem, bem, bem legal a forma das organizações culturais e artísticas que ela apresenta. Então, para vocês conhecerem, fica a oportunidade. Tem uma série de destaques também, vocês olharem por dentro dos slams, né, como acontece, fica a oportunidade para vocês. Fábio Silva também é artista, professor, ator, né, poeta, e trabalha com a questão da visualidade dentro da língua de sinais, que é uma questão muito, muito, muito fundamental, né? Uma língua que se constitui a partir do visual, e ele trabalha com essa questão. Vale a pena vocês acompanharem também, conhecerem o trabalho trabalho tanto na vida real quanto na vida digital, na vida física quanto na vida digital, que o Fábio desenvolve. A Lara Gomes também é uma outra referência de pessoa surda, da comunidade surda, que é professora, tradutora e intérprete surda e contadora de histórias. Trabalha também, atua diretamente com o Isla do Corpo, né? E é bem legal vocês conhecerem o perfil dela, tanto para o aprendizado da língua, quanto para essa questão mesmo dos projetos culturais que a gente tem conversado. Outro exemplo é do Edinho Poesia, que é um poeta, um ator, educador, arte educador, né? E também apresentador, realiza palestras. É bem legal o trabalho que ele produz, assim, a incidência que ele tem, a linguagem que ele trabalha também, eu admiro bastante, assim como todos esses que eu apresentei, né? E vale a pena vocês conferirem, conhecerem, porque o trabalho é bastante, bastante rico e relevante para nós. Outro Instagram, que eu apresento é o da Paula Markiewicz. É bem legal, ela traz muito conteúdo de ensino de língua
brasileira de sinais, né, como professora, né, também conteúdo diário para vocês conhecerem, conteúdo em língua de sinais. Ela divulga também vídeos do YouTube dela em que diariamente ela ensina algum sinal, né, em libras, com exemplos, em frases, então, para vocês diariamente poderem aprender também. Outro surdo de referência que eu trouxe para vocês conhecerem é o João Gabriel Ferreira. Então, ele trabalha como produtor de vídeo, né, tradutor, intérprete, tanto da Libras quanto da American Sign Language. E é bem legal o trabalho que ele faz também para a comunidade surda, trabalha também nas redes, tanto trabalho, como a gente falou, né, o trabalho no mundo físico quanto o trabalho no mundo digital, são trabalhos que se complementam. É legal que ele traz um pouquinho de humor também para a questão na internet, mas também traz reflexões para a gente pensar quais são as potencialidades das pessoas surdas, né? E ele, como tradutor, assim como outros tradutores surdos que a gente viu antes, é algo muito legal, né? E algo que vem tomando visibilidade, que é muito importante, né? Além de visibilidade, bastante espaço também dentro da comunidade surda e ouvinte. A Clarissa Guereta, então, é uma apresentadora. Vocês lembram que antes a gente falou sobre a TV Ines, ela trabalhou como apresentadora na TV Ines, então é bem, bem legal assim, o trabalho que ela faz também, para vocês conhecerem diferentes referências da comunidade surda. O Rimar Segala, então, que é autor, tradutor, palhaço, professor de Libras, né, e pesquisador da língua de sinais, né, muitos desses surdos também que eu apresentei antes, em função de estarem estudantes, trabalham com pesquisa, né, então é bem legal o conteúdo que o Rimar produz também, para vocês conhecerem, também tem conteúdo de atividade física, para quem se interessa vai poder acompanhar em língua de sinais, saber também um pouquinho dessa linguagem relacionada, né, à atividade física e especificamente nesse caso ao CrossFit. A Sabrina Lage, então, fala bastante sobre a realidade da maternidade, né, da pessoa surda, trabalha como educadora, perinatal, doula, consultora na área de amamentação e introdução alimentar. Então, bem legal que traz essa profissão também, um olhar, né, para o cuidado, muito interessante. Ela também é mestranda em educação bilíngue. Então, ela traz um trabalho bem, assim, voltado para a questão da maternidade. Muito legal acompanhar o Instagram dela também. E acompanhar, eu gosto bastante que ela traz uma perspectiva, assim, de a gente ver algumas janelas pro mundo, assim, físico, né? Não só de produzir para o mundo digital, mas também poder abrir uma janela para a gente olhar como funciona, né? Quais são os desafios e os limites também da realidade material. O Bruno Ramos, que é ator, poeta, também trabalha com a questão da visualidade, né, da língua de sinais, da sua forma visual, trabalhando com todos os elementos constitutivos nessa perspectiva. Professor de Libras, mestrando. Também o Bruno traz um pouquinho, assim, como eu falava, do conteúdo da Sabrina, que é um pouquinho desse olhar, dessa janela para a realidade. E também traz conteúdos, né, de debate acadêmico, de discussões também sobre posicionamentos na comunidade surda. O Diário da Fiorella é uma página muito fofa, porque apresenta um pouquinho de como é o processo, né, de desenvolvimento da Fiorella, que agora tem uma irmã. É bem, bem legal acompanhar, né, toda a aquisição da língua de sinais pela criança surda. O Fabiano e a Fran, então, são os familiares da Fiorella e da irmãzinha dela, e eles vão mostrando um pouco da rotina, apresentando, assim, questões do cotidiano, então é bem, bem legal de acompanhar tanto a Fiorella quanto a Florence,
que são muito queridas. Muito legal acompanhar elas sinalizando, assim, é muito bonito. Processo muito encantador. O Léo Castilho, então, é artista, ele trabalha no Museu de Arte Moderna de São Paulo e é bem legal o conteúdo que ele traz. Ele já atuou nos slams também, que a gente viu, alguns deles no Slam de São Paulo. Então, ele, como artista, tem essa participação bem incisiva, estando como arte educador dentro do museu, ele traz muito esse olhar para o artístico, mas também reflexões e discussões do cotidiano que a gente tem visto mais recentemente. É bem legal mesmo o conteúdo que ele traz, e ele também me recorda agora que ele sempre coloca também legenda, então é um conteúdo acessível aos ouvintes. Esse é o Instagram da Pamela, que ela trabalha bem com esse nicho da questão da atividade física, de vida saudável, né? E de fazer esportes, então ela traz bem essa questão do cotidiano, de como também as pessoas surdas estão nesse nicho, de como se relaciona, sei lá, na academia, né? E é bem legal, então, que ela traz dicas, uma série de questões, assim, que ainda, né, eu conheço poucos dentro da comunidade surda, poucos perfis que trazem essa abordagem. Então, é bem legal de conhecer. Eu conheço a Pamela também, não só pelas redes sociais, mas conheço a Pamela no mundo material. E é bem, bem legal o conteúdo que ela faz. Então, fica aí a indicação para vocês. E, deixa eu mencionar que a Pamela, ela é gaúcha. A Fiorella também, Diário de Fiorella também. Então, são surdos aqui do Rio Grande do Sul. Como a gente estava conversando antes do regionalismo, né? Então, para a gente aprender um pouquinho da língua de sinais do Rio Grande do Sul e também dá até para acompanhar um pouquinho das diferenças linguísticas, né? Das variações linguísticas que são apresentadas. Mas é bem legal, então, para vocês acompanharem. O Itacir, então, que é um ator surdo, né? Também conheço o Itacir. E é bem legal o conteúdo que ele produz, principalmente no Arte Sinalizar, que é um projeto artístico que a gente viu antes, que vocês puderam assistir um pouquinho do Cláudio falando, né? Que é um dos iniciadores desse projeto, Arte de Sinalizar. E a Larissa também, que é professora de Libras, assim como a Pamela, eu esqueci de mencionar antes. E no Instagram ela também fala um pouquinho da cultura surda, vocês podem até ver os últimos as últimas duas publicações aqui, falam um pouquinho da questão da cultura surda, né, de como é essa relação das pessoas surdas entre si. E a gente vai ter o prazer de contar com a presença da Larissa no nosso curso para nos ensinar a língua de sinais, para nos ensinar a nos comunicarmos. E vai ser bem, bem interessante, o material está bem legal. Espero que vocês tenham gostado dessas indicações que eu fiz hoje, né? Que fica aí de dica para vocês acessarem, conhecerem, mas também espero que vocês aproveitem muito, né? Essa aula e as aulas seguintes, porque o material está ficando bem legal, material leve, também tranquilo. A gente sabe que a gente também vive rotinas um pouco mais extenuantes hoje, né? Apesar das questões de distanciamento, a gente ainda continua em rotinas cansativas. Por isso que a ideia é trazer, né, de forma mais leve, principalmente a questão da comunicação. Esses dois primeiros encontros, essas duas primeiras aulas, elas vão trazer um pouquinho mais de informação, de uma maneira um pouco mais direta, mas a gente vai poder dialogar e trocar bastante com as interações pelos comentários e também as informações que a gente vai trocando, né, as trocas que a gente vai realizando pelo comentário no chat quando a gente realizar a nossa atividade ao vivo, né, assim como ocorreu na abertura. Então, o encerramento também vai ser ao vivo e a gente vai ter a oportunidade de novamente conversar, tirar dúvida, dialogar. Se alguém quiser participar também, fica à vontade, é só mandar
e-mail para vocês acessarem conosco a plataforma, e fica o convite para vocês continuarem aprendendo, né, conhecendo a Libras e a cultura surda, e a gente continuar essa conversa, né, uma oportunidade bem interessante. A gente vai realizar certificado após a finalização, né, do curso, então lembrem que a participação de vocês é fundamental, vocês comentarem, né, a gente também vai deixar algumas tarefas nos próximos vídeos de comunicação em Libras para vocês realizarem, para vocês irem interagindo. Então lembrem que a interação é importante para quem precisa da certificação e gostaria de ser certificado. Eu agradeço bastante a participação de vocês, agradeço a paciência, e mais uma vez é um prazer estar com vocês, né, podendo trocar com vocês nessa oportunidade de troca que a gente tem. Então, um abraço, espero que vocês estejam bem, que vocês se cuidem, e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau, gente.